Em 1973, uma mulher chamada Valentina de Las Lourdes, habitante da cidade de Santiago, no Chile, acordou à noite com um estranho ruído vindo do quarto de sua filhinha de 1 ano. Ao ir ver o que estava acontecendo, teve uma surpresa ao ver que havia um enorme quadro na parede, acima do berço da garotinha. Esse quadro tinha uma moldura dourada e tinha uma imagem de um homem pintado nela, do peito para cima, mas seu rosto não podia ser visto, pois havia tinta preta cobrindo, como se alguém tivesse pintado por cima. A mulher se assustou, já que morava sozinha e não tinha colocado aquilo ali. Ao procurar pela casa, viu que estava tudo trancado e não havia ninguém. Na manhã seguinte, a mulher tentou retirar o quadro, mas parecia estar colado, e por 2 dias, inclusive com a ajuda de amigos, tentou se livrar daquela imagem que estava no quarto de sua filha, mas sem sucesso. No 3º dia, o choro do bebê fez com que os vizinhos arrombassem a casa e entrassem, mas não tinha ninguém além da criança. A mãe desapareceu e o quadro também. Esse foi apenas o primeiro relato registrado da aparição desse misterioso quadro do homem com o rosto oculto. No ano de 1982, em Paris, um francês cometeu suicídio, mas antes gritou por mais de 1 hora na janela, dizendo que não queria ver mais o sorriso, para então saltar. Em 1984, um homem presenciou a aparição do quadro na sala de sua casa e, 1 semana depois, arrancou todos os dentes de sua boca com um alicate. No hospital psiquiátrico para onde foi enviado, disse que era para tirar o sorriso que tinha sido colocado nele. Nos anos 90, foi relatado no Brasil um caso de uma mulher que dizia que um quadro de um homem com o rosto manchado de tinta apareceu em sua casa, e ela começou a avistar um homem que andava pelo lugar durante a noite e entrava no quarto para observá-la. Há outros relatos de lugares variados do mundo, mas a maioria ocorre no Chile. Tudo indica que o quadro é do século XVII e tem como autor um artista chamado João Munhoz. Não se tem certeza se foi ele, mas o que indica isso foi uma carta deixada pelo pintor, com um relato que acaba fazendo lembrar o tal quadro. Na carta, João diz que estava muito endividado e não conseguia vender seus quadros. Uma noite, um homem bateu em sua porta e lhe fez uma proposta. Teria que pintar um quadro dele e pendurar na parede de sua sala, e isso faria com que ele passasse a vender muitos quadros. O artista não levou muito a sério aquele assunto e apenas fechou a porta, achando que tratava-se de um louco. O homem voltou na noite seguinte, deixando João um pouco nervoso, e fechou novamente a porta. No 3º dia, o artista estava embriagado e sentindo-se deprimido. Logo, alguém bateu em sua porta. Ele já sabia quem era. Resolveu definitivamente convidar o homem para entrar. E então, aceitou pintar o tal quadro. O homem voltou várias noites seguintes, até que finalmente a obra foi concluída. João sentia arrepios ao olhá-la e o homem não mais apareceu. O artista decidiu então pendurá-lo em sua sala. A partir de então, as vendas começaram a ser constantes e pessoas com muito dinheiro requisitavam seu serviço sempre. Apesar de sua vida melhorada financeiramente, João começou a ouvir vozes pela casa e ter a impressão de ver o homem da pintura andando pelo lugar. O sorriso que ele carregava na imagem o dava arrepios, e os pesadelos envolvendo o quadro eram constantes. Uma noite, não aguentando mais, ele pegou tinta e pintou o rosto.
Dias depois, amigos entraram em sua casa por estranharem o desaparecimento do artista e encontraram apenas uma carta relatando o que aconteceu, e tanto o artista quanto o quadro tinham desaparecido. Alguns o chamam de o quadro do sorriso do diabo, e os relatos sobre o aparecimento de um quadro misterioso são variados e sempre tem o mesmo detalhe: seu rosto é coberto, mas aqueles que viram o quadro dizem que em suas mentes são capazes de ver o que está por baixo da tinta preta, um sorriso que fica preso na mente e causa visões de horrores indescritíveis. Todas as pessoas que falaram terem visto o quadro não tinham nada em comum uma com as outras. Ele simplesmente apareceu um dia em suas vidas. A única coisa que parece ser um padrão é que depois que ele aparece, o sorriso por trás da tinta nunca mais sai da memória da pessoa. Por isso, se um dia de repente aparecer este quadro em sua casa, evite olhá-lo. Apenas peça a Deus que tire todo o mal que está em sua casa. E assim, espere até que o quadro desapareça. E até lá, não olhe. Bom, galera, então é isso. Se possível, dá um like, se inscreva no canal e, claro, compartilhe os vídeos nas suas redes sociais e ativem o sininho para não perderem os novos vídeos, beleza? Até mais, beleza? Fui!